concessões, como fica a partir de agora? Estamos chegando ao momento de reavaliar as concessões da MotoGP, que trazem vantagem àqueles que estão mais para baixo. O sistema de concessões das fábricas da MotoGP é avaliado a cada meia temporada, levando em consideração as 2 meias temporadas anteriores ao ponto de verificação. Por exemplo, ao final da temporada, a temporada completa é avaliada. Na metade, como as férias de verão agora, o sistema leva em consideração o primeiro semestre deste ano e o segundo semestre do ano passado. Os pontos que estão levados em consideração são os do construtor, ou seja, os pontos marcados pelo melhor piloto em cada fábrica. E após o GP da República Tcheca de 2025, isso significa que o primeiro semestre de 2025 e o segundo semestre do ano passado serão considerados para o ranking. Então vamos saber aqui como está a situação atual, fábrica por fábrica. Classificação A, Ducati. A Ducati conquistou todas as vitórias em GPs, exceto 2 em 2025, e todas as vitórias na sprint, além de seu incrível final de 2024. Portanto, eles permanecem firmes no topo das concessões, na letra A. Isso significa que seguem não tendo wildcards. As especificações de motor estão congeladas, os testes são limitados, entre outras situações, como acontecia desde a introdução do sistema. Assim, a fábrica de Borgo Panigale continua sendo a referência. Classificação B, não há ninguém. Com o sistema projetado em torno da porcentagem de pontos e a Ducati seguindo esse padrão, já há menos chances das fábricas abaixo dela subirem de categoria. Esse é um dos fatores que contribuem para que ninguém esteja no ranking B atualmente. E nenhuma fábrica esteve desde que o sistema foi introduzido, antes do teste de fim de temporada lá em 2023. Classificação C, Aprilia e KTM. A Aprilia venceu um grande prêmio em 2025 e teve um final de 2024 bastante positivo. Mesmo assim, foi a última fábrica confirmada em sua classificação, já que a disputa no GP da República Tcheca ainda era acirrada para decidir se desceria para a posição D ou permaneceria na posição C. Sem Jorge Martin durante boa parte da primeira metade dessa temporada, Marco Bezzecchi é praticamente o único piloto que somou pontos em 2025, além de alguns pilotos como Raul Fernandes da Trackhouse MotoGP Team na Alemanha. A KTM já estava confirmada no ranking C antes de Brno. Seu sólido final de 2024 e sua sequência consistente em 2025 resultaram em uma boa posição na classificação, apesar da fábrica provavelmente ter almejado algo mais alto. Consistente no pódio no ano passado, a equipe agora também esteve no pódio em 2025, após 2 visitas ao pódio de Pedro Acosta, da Red Bull KTM Factory Racing, na República Tcheca. Classificação D, Honda e Yamaha. Após um final de 2024 difícil para ambas as fábricas, Honda e Yamaha tinham quase garantida a permanência na classificação D, independentemente de seu desempenho em 2025. Mas apenas olhando para a classificação, também se esconde a melhora consistente. De pontuar 7 ou 8% dos pontos possíveis em um fim de semana, no final do ano passado, ambas as fábricas agora somam em média 3 ou 4 vezes mais pontos. Ao chegarmos ao final da temporada, a situação pode ficar particularmente interessante, pois o final extremamente difícil de 2024 não será mais levado em consideração. Esse ano, a Honda venceu o GP da França com Johan Zarco, da Castrol Honda LCR, e a Yamaha conquistou uma série de pole positions e pódios com Fábio Quartararo, da Monster Energy Yamaha MotoGP. Permanecer na posição D é enganoso em alguns aspectos, pois esconde o bom avanço, mas também significa que eles mantêm seus testes ilimitados e todos os benefícios que o sistema de concessões oferece. Algo que ambos estão utilizando para tentar o objetivo, que é voltar ao topo. E qual o objetivo e como funcionam as concessões? O sistema de concessões foi projetado para igualar o desempenho ou permitir que as fábricas que estão um pouco mais atrasadas na tabela de tempos tenham mais oportunidades de se recuperar. As fábricas são classificadas de A a D, dependendo da porcentagem de pontos que marcam na janela de avaliação. E isso define o que elas recebem, desde mais wildcards
e atualizações aerodinâmicas, até mais chances de testar em mais locais e com mais pilotos. Vou trazer aqui a tabela, então, com exatamente o que cada fábrica recebe em cada classificação. Tabela na tela. Tá, então, MotoGP concessões. O A, então, Ducati. Porcentagem de pontos mais ou igual a 85%. Teste de pneus 170. Testes privados, né? Somente pilotos testadores. GPs, circuitos de GP para teste, 3 circuitos. Wildcards nenhum, não é permitido. Motores por seção 7 ou 8. Especificação do motor congelado. E atualizações de aerodinâmica 1 apenas. Concessão B, não há ninguém, né? E você vê aí a pontuação que tem que ter, né? 60% mais ou igual. E menor que 85% que vai para A. 190 testes de pneus, também pilotos testadores somente, também 3 circuitos, o wildcard já pode 3, motores por seção 7 ou 8, igual a, congelados também igual a os motores, a especificação do motor, e update de aero também 1. Na classificação C, então, KTM e Aprilia, quando a pontuação é maior ou igual a 35% e menor que 60%, que é o caso das duas. Teste de pneus 220, tem mais pneus à disposição. Testes privados, somente os pilotos de teste. Circuitos, 3 circuitos, igual às categorias anteriores. Wildcards já muda, né? São 6, né? 6 wildcards. Também temos a questão dos motores por seção, 7 ou 8. Especificação de motor congelado e update de aero, temos 1 também. Aqui tem um asterisco na questão do wildcard, são 6, né? E o asterisco diz que wildcards não estão sujeitos ao congelamento das especificações de motor. São permitidos, no máximo, 3 wildcards antes da proibição dos testes de verão e, no máximo, 3 wildcards após a proibição dos testes de verão. E a classificação D, temos a Honda e a Yamaha, quando a pontuação é menor que 35%. Teste de pneus são 260. Testes privados livre. Pode testar à vontade, né? Circuitos para testar todos os circuitos de GP. Wildcard 6 também. Motores por seção 9 a 10. Livre. Especificações de motor livre. E updates de aero 2. E aqui temos o asterisco também, que deve se destacar uma especificação aerodinâmica anterior. Então assim fica fácil de entender, né, como funcionam as concessões, né? Tá aí a tabela para você que tinha dúvida nessa questão. Tive vários comentários aqui no canal perguntando já sobre isso. Já fizemos um vídeo no passado trazendo essa mesma informação e não mudou nada. É exatamente a mesma especificação, não alterou até o momento. Mas como você ouviu, a Honda e a Yamaha podem sim ter alterações no futuro, né? E, portanto, então, respondendo a pergunta do título, nada muda, né? Segue inalterado o sistema de concessões até o momento. Algumas dúvidas que podem permanecer, então vamos lá. O que significa teste livre? Significa qualquer piloto, qualquer pista, a qualquer hora. As únicas 2 limitações para fábricas de nível D, com testes gratuitos, são: ninguém está autorizado a testar em uma pista nas 2 semanas que antecedem um grande prêmio no mesmo local. Este é um regulamento separado e permanece tão válido como sempre. E pneus de teste, a categoria D é a mais comum, mas eles não são infinitos. E equipes independentes nessas máquinas também podem testar? Resposta sim. Qualquer um com máquinas daquela fábrica. Então, a Yamaha pode ter Fábio Quartararo, da Monster Energy, e o seu companheiro de equipe Alex Rins participando do Shakedown de Sepang, por exemplo, se assim o desejarem, né? Assim como a Honda pode com os pilotos da Castrol e Dentsu Honda LCR. Então, podemos ter um Super Shakedown e outros testes super, né, com os pilotos oficiais. A escolha fica por conta das fábricas que têm a opção, ou seja, Honda e Yamaha, na categoria D.
Você chegou até o fim dessa informação que eu tenho certeza que você gostou aqui no canal. Agora quero te trazer uma dica. Aprenda a investir corretamente o seu dinheiro no Brasil e no exterior. Para isso, você precisa saber somente de duas coisas. Saber qual ativo investir e investir nele. Afinal, o conhecimento não vale nada, o que vale é o que você faz com ele. E o segundo ponto importante é aguardar ao longo do tempo. Saiba mais visitando nosso canal do YouTube Invista Certo Ariel Selba. Tá aqui na descrição ou em meus canais. Ou pesquise aí no Google. Eu prometo que eu mudo a tua vida financeira de forma positiva para sempre. Acessa lá, Invista Certo, Ariel Selbach.